Nesse vídeo você vai aprender as noções iniciais do jogo do xadrez. Assim que finalizar o vídeo, você já vai saber o que fazer na primeira vez que você tiver o contato com esse jogo. Primeiro de tudo, a gente vai aqui abrir o nosso navegador de preferência, pode ser no desktop ou até mesmo no celular. Eu vou digitar o Lichess, que é um site que é profissional de xadrez. Além do Lichess, a gente tem também o chess.com, que é esse aqui, ó. Os dois são bons, é excelente na verdade, mas eu vou usar o Lichess porque eu quero. De cara, eu preciso dizer primeiro o nome de cada peça aqui, ó. Essa peça aqui se chama torre e essa aqui também é torre. Nós temos duas torres, dois pocotós, ou seja, dois cavalos, dois bispos, um rei e uma dama. O objetivo do jogo do xadrez é dar checkmate nessa peça. Essa peça aqui é a mais importante do jogo. Bem, essas peças que estão aqui nas casas iniciais são chamadas de peões. Os peões é como se fosse a infantaria de um exército. O objetivo deles é defender, aliás, o objetivo de qualquer peça do xadrez é defender o rei. Bem, nas casas iniciais, como primeira movimentação, qualquer um desses peões pode avançar duas casas, certo? Qualquer um desses peões pode avançar duas casas. No entanto, eu também posso avançar uma casa apenas, como movimento inicial. Mas se eu decidir avançar apenas uma casa, por exemplo, como eu avancei aqui, ó, na próxima movimentação eu só posso avançar uma casa. Isso quer dizer que somente na primeira movimentação do peão ele tem essa possibilidade de avançar duas casas. Entendendo isso, você já entendeu como é que se movimenta o peão. Bem, o peão ele se movimenta para frente, como aqui ó, a gente já mostrou. No entanto, a casa de captura dele de ataque é as diagonais. Ou seja, isso quer dizer que esse peão aqui, ó, eu não posso capturar, porque não é a casa de ataque desse peão. Como é que eu capturo o peão? Imagine que eu faço um E4 e meu amigo aqui faz um D5. Agora sim eu posso capturar esse peão porque essa casa aqui é a casa de ataque desse peão, certo? Entendendo isso, você já entendeu como é que funciona o xadrez. A regra de peões. Bem, além dos peões, nós temos também cavalo, bispo, torre, dama e rei. Eu vou liberar aqui as casas para que eu possa jogar com essa torre aqui, para que eu demonstre para você como é o movimento da torre. Eu vou jogar mais essa peça aqui. E bem, a torre, a casa de ataque dela é essa aqui, ó. Qualquer uma dessas casas para direita, para baixo, para cima ou para esquerda. A torre é em um mais, ela se movimenta em um mais. Mas ela precisa inicialmente sair dessas casas aqui, né? Porque aqui ela não pode ir porque ela está presa por causa das próprias peças aqui que estão nesses locais. Bem, qualquer uma dessas torres o movimento é esse, é o movimento em mais. Lembre-se disso, em mais. A próxima peça que a gente vai falar agora é o bispo. O bispo é essa peça aqui e as casas de movimentações deles são nas diagonais. Existe o bispo de casas brancas e o bispo de casas brancas e os bispos de casa preta. Ele sempre fica nessas casas e as casas de ataque do bispo é essa aqui e essa aqui. Ou seja, esse bispo aqui pode capturar essa peça, mas não é muito relevante porque o rei captura ele logo em seguida. Bem, após entender como é que se movimenta o bispo e a torre, agora a gente vai entender como é que se movimenta o cavalo. Bem, o cavalo, ele é a única peça que ele pode pular, casas assim, essas peças que estão aqui, ó, a única peça que pode pular. Bem, e o cavalo ele pode atacar 8 casas, se ele estiver aqui, por exemplo. Mas se ele estiver na casa inicial, ele só pode atacar essas casas aqui, por exemplo. No caso, ele só tem essas duas casas que ele pode ir. Mas quando o cavalo está aqui, só para exemplificar, ele pode ir para todas essas casas aqui, ó. Certo? Isso aqui é para você visualizar melhor. O cavalo pode vir para todas essas casas. Uma ideia interessante para o cavalo é que se o cavalo está numa casa branca ou preta, por exemplo, mas vamos usar a branca como exemplo, depois a gente usa essa. Se está numa casa branca, ele vai para uma casa preta. Certo? Como você pode visualizar aqui. Se ele está numa casa preta, ele vai para uma casa branca. Você lembrando disso aqui, você já vai errar muito menos quando você for movimentar o seu cavalo. O cavalo tem uma regrinha que ele se movimenta em L. O que é L? Imagina. Duas casas para cima, uma para cá. Duas casas para cá, uma para cá. Essas duas ele pode vir. Duas casas para cá e uma para cá. Essa casa ele pode vir. Duas casas para cá e uma para cá. Ele pode vir para cá. Mesma coisa para cá. Mesma coisa para cá, depois para cá. Mesma coisa para cá e depois para cá. E mesma coisa para cá e depois para cá. Bem, essas são as casas que o cavalo pode atuar. E lembrando disso, imaginando isso, colocando esse
framework, essa estrutura dessa movimentação na sua cabeça, você vai lembrar a movimentação dessa peça. Ela é mais chatinha de lembrar, mas se você praticar, você vai lembrar muito bem. É interessante que você jogue sem essa linha guia aqui depois para que você entenda melhor. Mas lembrando, se o cavalo está aqui, ó, ele vai para uma casa, se o cavalo está numa casa branca, ele vai para uma casa preta. Lembrando que quando ele estiver aqui agora, são essas as casas que ele pode atacar. Do mesmo jeito o cavalo do inimigo. Se ele está aqui agora, inclusive ele está atacando essa peça. Ele pode capturar aqui, ó. Essa peça sendo aqui, ele pode atacar todas essas casas. Viu como é simples? O cavalo é apenas isso. Após o cavalo, a gente precisa entender também como é a movimentação da dama. Eu vou abrir aqui essas alas só para que eu possa tirar a dama, para que você entenda melhor a movimentação da dama. A dama é a peça mais poderosa do jogo. Por quê? Ela é a junção da torre, a movimentação da torre, do bispo, que ataca nessas diagonais aqui, e também do rei, que eu vou explicar logo em seguida como é o movimento do rei. A dama é a peça mais poderosa. Eles estão atacando diretamente para poderem capturar, mas eu não vou capturar porque eu vou só exemplificar aqui, ó. Essas damas aqui, elas podem atacar essas casas. E essas. Exatamente como essa. Então, lembrando que somente isso, que a dama é a junção da torre, do bispo, do bispo, torre, né? E uma casa para qualquer lado que ela quiser ir. Essa aqui não. Todas essas aqui, ó. Eu vou fazer algumas movimentações aqui de dama, só para que você entenda como é melhor. Só você treinar isso aqui, você vai pegar rapidão a movimentação da dama, e você vai perceber que a dama é a peça mais poderosa do jogo, porque ela consegue se movimentar bastante. Eu poderia capturar aqui, mas eu não vou capturar porque eu estou dando um exemplo. Bem, entendendo isso agora, a gente precisa falar sobre a movimentação do rei, que é a última peça que a gente vai aprender a movimentação hoje. O rei ele pode movimentar de cara, eu preciso dizer que o rei ele pode se movimentar uma casa para qualquer lado que ele queira, desde que essa casa não esteja atacada. Aqui não está atacado. Por exemplo, essa casa está atacada, então o meu rei ele não pode ocupar essa casa aqui, ó, por exemplo, porque essa casa aqui está sendo atacada por essa peça. Desde que a casa não esteja atacada, o rei pode andar livremente para qualquer casa que ele queira. Certo? Mas a ideia não é movimentar o rei, é proteger o rei. Então, nesse momento, a gente precisa falar de uma movimentação especial que é o rock. Eu vou fazer movimentações iniciais aqui, só para liberar as casas aqui, iniciais, para que você entenda como é o rock, ou o que seria o rock, que é um movimento especial para você proteger o seu rei. Após movimentar essas peças aqui, ó. Bem, eu liberei essa ala aqui, ó, dos dois lados aqui. Não tem nenhuma peça entre elas. Essa regra, não tem nenhuma peça entre o rei e a torre. E não ter movimentado nem o rei nem a torre nenhuma vez. Seguindo essas instruções, agora eu posso fazer o rock. O rock é um movimento especial que você... O único movimento do xadrez que você move duas peças ao mesmo tempo. Eu troco a posição do rei com a torre, com o único objetivo de defender o meu rei. O rock nessa ala aqui, na ala do rei, é chamado rock pequeno. O rock nessa ala aqui, que é o chamado rock grande ou rock na ala da dama. Como é que se faz isso? Eu ando o rei duas casas para a direita, na ala do rei, e a torre ocupa a casa que fica ao lado esquerdo do rei, nessa configuração aqui da ala do rei. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu movimentar aqui a peça. Bem, esse é o rock. Caso eu queira fazer o rock na ala da dama, mesma coisa. Duas casas para a esquerda, duas casas para a esquerda com o rei, e a torre ocupa essa casa aqui, ó. Perfeito? É somente isso o rock. E o rock, mais uma vez, é para proteger o rei. Tirar ele do centro para que ele fique aqui protegido e ele fique mais difícil para que você dê checkmate, para que você leve o checkmate, por exemplo. Bem, entendendo isso, você já entendeu o princípio básico do xadrez. Obrigado e até a próxima. E lembrando que isso é apenas o início do jogo do xadrez. Tem muita coisa ainda para aprender. Tem muita coisa ainda por vir pela frente.